Olá, estamos só esperando o professor Jorge entrar. Estou esperando o professor Jorge chegar. Vocês estão ouvindo bem? Assim que ele entrar, eu posso chamá-lo. Obrigada, Wagner. Tô colorido. Ótimo. Vamos aguardar, o Jorge está entrando. Primeira vez que ele está se aventurando também nessas técnicas pelo Instagram. Deixa eu ver se ele já entrou. Ainda não. Jorge, você tá aí? Não tô te localizando. Ainda nada. Ah, entrou. Prontinho. Conectando com o professor Jorge. Jorge, eu enviei o convite para você, você precisa aceitá-lo. Peraí. Estamos com uma dificuldade aqui de a gente poder conectar com o Jorge. Mandei de novo, Jorge. Agora foi. Oi, agora foi, querida. Agora foi. Desculpe. É que seu convite demorou para chegar. Eu estava aqui. Não, É o azul ou o branco? vasculhando. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Jorge. Será Bom que te precisa de ver. microfone? Você também, querida. Bom te ver. Usar o fone é sempre melhor porque não faz eco, né, no áudio, Tá, deixa eu ver aqui. embora a gente esteja te ouvindo bem. Você já tem vários acenos aqui de Oi, Jorge. Só um minutinho aqui. Deixa eu me entender aqui com isso. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. O áudio não tá. E agora? Agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Agora Sim? tá perfeito. Tô te Tá ouvindo. Tô ótimo. te ouvindo sim. Tá perfeito. Tá Você tá bom, me deixa eu ouvindo bem? equilibrar aqui. Estou. Então tá bom. Prazer estar com você, querida.
Com certeza. Não, vou fazer o agradecimento, né? Agradecer por você ter aceito o convite. Essa Ah, é a prazer todo nossa, meu. essa é a nossa terceira live. Ah, vocês estão, não sei se as pessoas estão ouvindo, tá todo mundo ouvindo o professor Jorge? Avisem aí, por favor. Tá funcionando. Essa é a terceira live que a gente está fazendo do Nugeia, né, que é o nosso núcleo aqui que a gente coordena junto com outros professores do Departamento de Geociências. E é uma alegria poder recebê-lo para essa live, né? Assim, Jorge, meu orientador de doutorado, sempre falo isso, meu colega aí nas discussões e debates sobre a juventude no campo da geografia, coordenador do Observatório de Favelas, né? E hoje a gente vai bater um papo, né, sobre pandemia e desigualdade socioespacial. Jorge, essa live, ela costuma durar, quer dizer, costuma não, ela dura 59 minutos, né? Então, Uhum. você tem um tempo aí para você falar, né, conduzir essa conversa, e a gente está tendo interação com as pessoas que estão na sala nos escutando. Então, à medida que também forem aparecendo perguntas ou questões, enfim, ou colocações, eu vou passando para você. Ok? Ok, muito obrigado, boa tarde. Agradeço imensamente esse convite do Nugea, especialmente a você, Clarice, professora Clarice Kassab, pelo carinho e pela amizade que envolve esse convite. Muito obrigado. É um momento muito angustiante, é um momento, eu diria, assim, muito, né, muito difícil, né, para todos nós, muito sofrido, e que, apesar disso tudo, nós precisamos encontrar caminhos, né, de respostas, superações, enfrentamentos que se fazem urgentes, né, numa situação como essa. Então, eu gostaria de deixar vocês mais à vontade, né, animarmos a conversa, né, em vez de fazer aquela palestra tradicional, a gente ir trocando ideias, né, conversando e respondendo questões, para que eu ficasse também mais à vontade nesse nesse mundo assim de distância, onde a gente não está vendo as pessoas e a gente está falando para nós mesmos, é uma sensação um pouco estranha para mim, né? Estou acostumado tanto a ter as pessoas mais próximas, como professor, o que eu sou, né? Então, fique à vontade, né? Eu acredito que eu tenho conversado, eu conversei no início da semana, numa outra live, com colegas da Universidade, né, de Lisboa, e, e nós conversamos um pouco sobre essa questão, né? A primeira delas é que eu levantava naquela ocasião, e levanto agora para a nossa conversa, é que sempre tem se falado muito que a pandemia, né, o Covid-19, deu visibilidade às desigualdades socioespaciais, né? Eu diria assim, ela não, porque nós já conhecíamos essas desigualdades, né? Essas desigualdades eram conhecidas, né? Tanto órgãos oficiais como o IBGE, como o IPEA, né? A universidade com suas pesquisas, teses, dissertações, artigos, livros. Muitas organizações da sociedade civil também fizeram pesquisas, geraram conhecimentos importantes sobre essas desigualdades, né? O fato é que elas não eram reconhecidas, né? Reconhecidas do ponto de vista político, reconhecidas do ponto de vista ético, reconhecidas do ponto de vista moral, né? E nós estamos diante agora dessa necessidade desse reconhecimento, se nós queremos, de fato, superar, né, as desigualdades, os impactos brutais, né, da Covid. O que a Covid faz, na verdade, essa pandemia, é brutalizar as desigualdades sociais. Né? Num país onde a hierarquização da vida já era algo que se parecia, era naturalizado, né? É naturalizado. Né? Um país que convive há mais de 20 anos com taxas elevadíssimas de homicídios de jovens, né, negros, da favelas e periferia. Parece que essa sociedade criou uma casca de insensibilidade, né, e que nós vemos que muitas vezes isso reaparece
em discursos que vão desde o Planalto até a vida Então, cotidiana, né? acho que a gente perdeu a conexão com você. Perdeu? Eu estou ouvindo vocês. Alô? Oi? Oi. O som tá ruim, Jorge, tá falhando. Ixi. Reconectar. Melhorou? Oi, agora sim. Melhorou? Estamos bem? Funcionando, funcionando. Ah, travou de novo. Então tá. Então é isso, né? Nós tivemos um processo muito brutal de urbanização, né? Jorge, mais uma Oi, vez a conexão tá ruim e tá travando. Vou te encaminhar o convite novamente para você entrar de novo. tá bom. Estamos tendo problemas técnicos. Nosso futuro nas aulas remotas. Vamos lá, enviei de novo o convite. Então parece que estava tendo problemas comigo, né? Conexão, então a minha conexão que aparentemente está ruim, né? Aparentemente é a minha conexão que está ruim. Ai, Deus. Ah. Saiu. Vamos ver se a gente consegue novamente. Oi? Oi, Jorge. Voltamos? É a minha conexão que aparentemente não está boa. É. A minha está bem, eu estou te vendo normalmente. Você está me ouvindo? Alô? Alô? As pessoas estão comentando que estão te ouvindo bem. Então, acho que parece que é a minha conexão que não está boa. Acho que você Uhum. pode seguir. Segue aí. Posso. Então vamos. Bom, como eu dizia, essa velocidade da urbanização brasileira, o Brasil foi o país da América Latina que se urbanizou com mais velocidade, né? Então, essa velocidade da urbanização ela foi igualmente discricionária e desigual. Processos brutais de desemprego, né? De subemprego, de empregos precários, né? Ou seja, nós temos pagamos um preço muito caro pela essa urbanização fordista periférica, né? As desigualdades se acumulam, né? E hoje nós temos diante de nós processos de brutais, como eu falava, né? Que são processos também de hierarquização da vida. Mas nós estamos diante dessa grande questão, né? Aqui no Rio de Janeiro,
tiveram maior contágio tiveram menor letalidade. Né? Em 10 dias, né, houve uma expansão, uma extensão imensa, né, da contaminação na cidade, e hoje nós chegamos, né, a um número de óbitos muito maior na Zona Oeste e na Zona Norte, onde nós temos um número de favelas, os habitacionais, Minha Casa Minha Vida, ou seja, essa letalidade ela tem uma inscrição territorial, né? E justamente nesses territórios marcados pela desigualdade, mas não são marcados pela desigualdade social. Né? E a gente precisa entender estruturalmente na sociedade, é uma sociedade que é marcada pelo racismo. Né? Então, se nós olharmos, né, as maiores vítimas hoje, né, em curso, mais vulneráveis, né, elas são representadas por mulheres e homens negros, né, onde que não são vulneráveis, mas marcados pelo racismo estrutural. Ou seja, se compõe um amálgama complexo na sociedade brasileira que torna, né, o coronavírus, né, uma outra fonte de hierarquização da vida, né, um outro processo de hierarquização da vida. Né, e, no fundo, nós estamos discutindo o reconhecimento do direito à vida. Esse que parece que é a questão fundamental que o coronavírus expõe. Né? Uma sociedade onde a hierarquização da vida, né, ela se coloca de forma brutal no contemporâneo. E isso não se torna só as cidades, o que eu gostaria de chamar a atenção, né? As grandes cidades, nós pegamos estatísticas, né? A vitimização é maior nas grandes cidades, mas se nós olharmos e pegarmos por 100 mil habitantes, as pequenas cidades, sobretudo do interior da região norte e da região nordeste, seguindo a classificação do IBGE, elas apresentam elevadíssimas taxas de mortalidade, quase 50 por 100 mil. Ou seja, nós estamos diante de um processo de letalidade que se espalha pelo caminho, né, da urbanização desigual e discricionária. E, por outro lado, isso tem fortes implicações com comunidades não urbanizadas, por exemplo, comunidades indígenas e quilombolas. Então, vivemos numa situação que precisamos ter política para isso. Política de reconhecimento, políticas urgentes, políticas imediatas, né, que sinalizam verdadeiramente processos de superação a curto, médio e longo prazo. E, sobretudo, a curto prazo, é proteção e cuidado daqueles que estão mais expostos a essa letalidade. Então é isso, só para a gente começar a conversa. Jorge, a gente tem algumas colocações aqui que eu consegui pegar, assim, pedir desculpa porque a minha conexão parece que não está muito boa, mas a gente tem aqui uma colocação de alguém que está na sala que pergunta, né, que como é que a gente, qual é a resposta de mobilização nesse contexto de isolamento, né? Como é que a gente consegue responder a esse cenário que se agrava, né, um cenário como você mencionou, né, que antecede a própria pandemia, mas que se agrava nessa pandemia, né? Como a gente responde a isso nesse contexto de isolamento, né? E que a gente segue, né, vivendo os problemas estruturais, né? A gente teve recentemente aí a morte de 2 jovens, né? Que é algo, infelizmente, cada vez mais comum, né? Como se mobilizar, né? Como enfrentar isso? Nós aqui recentemente no Rio continuamos tendo incursões policiais violentas, né? E que é a expressão da barbárie, né? Para além de todas a situação trágica, né, da contaminação, da situação econômica, né, da precarização econômica das pessoas que vivem em favelas, né, da situação sanitária, né, ainda temos essas incursões policiais violentíssimas, né, com 12 mortos no Alemão, mortos na Previdência, jovens, né, adolescentes, né, ou seja,
É um estado de barbárie, né? A gente pode chamar esse estado do estado necropolítico. Deter esse estado necropolítico ele é fundamental para nós, né? E se nós percebemos bem, o coronavírus, ele expõe, né, mais ainda esse estado necropolítico. Ele vai expor. Porque, na verdade, ele está deixando algumas populações morrerem. Né? Umas são matáveis, outras são que podem morrer. Então, é deter esse estado. Eu venho acompanhando, para responder objetivamente, no estado de isolamento, ou de recolhimento, muitas ações dentro das favelas. Né? As favelas hoje têm mobilizado muito ações de comunicação, ações de solidariedade, ações de ajuda mútua, ações de abrigo, né, de acolhimento. Hoje as favelas têm construído uma série de ações, estamos mapeando isso, né, e demonstrando muito claramente como é que essa experiência, já desde o processo, né, legítimo de construção das favelas, das periferias, né, essa solidariedade horizontal, foi fundamental, né, para a preservação e para a vitória da favela e da periferia numa cidade tão desigual. Então, esse é um grande recurso, é o grande recurso do território, essa solidariedade horizontal. Né? É ela que está garantindo, minimamente, né, as condições das pessoas conseguirem enfrentarem com dignidade essa pandemia. Agora, não é o suficiente. Eu digo isso, ela é fundamental, mas não é suficiente, é preciso ter a presença do Estado, mas do Estado republicano. Precisamos exigir nossos direitos do Estado. Né? Seja no campo da testagem, seja no campo, né, da criação de hospitais, em lugares importantes que possam acolher esse crescimento, essa expansão na direção da periferia, né, e da Zona Norte na cidade, ou nas periferias da cidade. Se nós pegarmos as periferias de São Paulo, elas estão vivendo isso, né, sem equipamentos públicos de saúde, de assistência, ou seja, é preciso uma inflexão rápida, né, desses investimentos para garantir a proteção da saúde, garantir o recolhimento social, garantir a prevenção. É preciso medidas sanitárias urgentes, por exemplo, água potável para ser distribuída para as pessoas nas favelas e periferias. Ou seja, é preciso hoje, né, que a gente exija nossos direitos e exija do Estado, né, o seu papel republicano de preservação das vidas. Então, é importante, fundamental, as ações solitárias. Elas têm emergido, inclusive comitês, né, de defesa. Aí, se você vai pegar esse mapa, gente, olha o mapa que nós estamos fazendo, né? Não tem nenhum bairro da classe média, nenhum comitê, né? Nenhum grupo de defesa. Né? Não tem, porque eles não precisam. Né? Porque tem os hospitais públicos e privados, tem os equipamentos sanitários, podem ter seu isolamento, aqueles que ainda acreditam, né, que a Terra é redonda, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, né? E é herói suficientemente, eu tenho um Deus mais poderoso do que todos os deuses, que pode sair às ruas, né? Ou pior, colocar seus trabalhadores, né, de volta, né, ao trabalho, porque afinal de contas o Deus dele o protege, mas cada um tem o seu Deus para proteger. Né? Então, faz parte desse processo. Então, a gente entender de quais exigências políticas, ou seja, é nesse quadro mesmo que nós vamos ter que nos mobilizar. É inédito para nós? É novo para nós? Não tanto. Né? Nós já usamos redes sociais para uma série de coisas, nós usamos internet, Facebook, Instagram, para uma série de coisas. Né? Então, acho que podemos também ativar um movimento, junto com esse movimento já no território, né, da gente entender o quanto é preciso mudar. Rapidamente exigir do Estado esses direitos de atenção, de proteção, ou seja, de direito à vida. Hoje é a nossa bandeira, né, fundamental. Jorge, você poderia
explorar mais, né, os mapas que você mencionou, né, que mostrava justamente como é que a pandemia, o coronavírus chega primeiro, né, nos bairros de classe média, Zona Sul, no Rio de Janeiro, né, Zona Sul e Barra, e como é que ele vai se espraiando pela totalidade do território carioca. Sim, o que que isso representa do ponto de vista, né, do agravamento, da expressão dessa desigualdade socioespacial, né, e como é que se agrava, como é que o vírus agrava essa desigualdade? Porque nós apresentamos um texto que está lá no site do Observatório de Favelas, né, onde, além dos mapas, a gente faz uma breve explicação, né, sobre o que vem acontecendo. Na verdade, nós temos os primeiros casos, né, na Lagoa, no Leblon, Ipanema, e no, Copacabana e Centro, e em 10 dias eles se expandem rapidamente. Né? O que mostra que é o contato muito forte, né, entre outras pessoas que moram na periferia, que moram na favela e que trabalham nesses lugares, porteiros, domésticas, né, entregadores, trabalhadores de supermercado, motoristas particulares, enfim, né, que se aglomeram no metrô, se aglomeram no ônibus, se aglomeram num trem. Né, e aí isso vai chegar rapidamente a outros bairros. Né, chega aos outros bairros, mas essas pessoas têm sintomas, elas são assintomáticas, mas elas não foram testadas, então não se sabe o que elas têm e o que elas não têm, não é isso? E rapidamente nós sabemos que o grau de contaminação é muito rápido, né, do coronavírus. Isso trouxe uma implicação muito desse espalhamento, desse contágio. Né? E se nós pegarmos o contágio pelos bairros, né, nós vamos seguir pela linha do trem, né, e pela linha do metrô. Né? Nós vamos seguir essas linhas, demonstrando como também a mesma mobilidade restrita e constrangida das pessoas no Rio de Janeiro, sobretudo os moradores de favelas e periferias, isso tem implicado nessa difusão. Agora, se nós pegarmos o mapa do contágio e o mapa da letalidade, e distribuído por zonas, né, as zonas consagradas na cidade do Rio de Janeiro, né, como a Zona Norte, Zona Oeste, Centro e Zona Sul, nós veremos que a Zona Norte e a Zona Oeste apresentam os maiores picos de letalidade, embora não tenha os maiores números, não tinha, até o início de maio, os maiores números de contágio. É inversamente proporcional. Né? O que mostra que essas pessoas, né, na Zona Norte e na Zona Oeste não tinham os recursos necessários da saúde. Né? Não tinha acesso, né, a equipamentos, não tinha acesso, né, seja a uma clínica de família, seja a uma UPA, ou, sobretudo, a um tratamento mais especializado, né, de UTI. Né? E nós temos também que ver, né, que esse problema que acontece, e nós estamos falando de uma cidade onde alta concentração de equipamentos de saúde do Estado. Né? Agora, se nós formos para a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, nós veremos que a situação tende a se agravar mais do que já está. Porque nós temos uma alta concentração de equipamentos públicos de saúde. Agora, um outro dado importante que nós temos que ver é, desses últimos 4 anos, né, a redução de investimentos públicos em áreas importantes. Né? Não foi só na educação, não foi só na assistência, mas, sobretudo, na saúde. A redução de investimentos, né, que é outro elemento, não é isso? Que é outro elemento importante, né, que explica essa letalidade e essa expansão trágica do coronavírus. Também é o despreparo, né, da saúde para enfrentá-lo em função dos baixos investimentos. Lembrando, né, que os cortes de investimentos foram, sobretudo, onde hoje nós mais precisamos, né, que é aqueles cortes de investimento onde? Nas clínicas de família, nos agentes de saúde, né, que tinham esse contato direto com a população e hoje poderiam estar, não é isso? Atendendo, né, protegendo e construindo, inclusive, modos de prevenção. Né? Porque é muito desigual você olhar um recolhimento, um isolamento na periferia e na favela com nos demais outros bairros da cidade.
né? Se nós pegarmos, nós temos 11 milhões, né? 11 milhões de pessoas vivendo em, 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 em residências com 3 pessoas por cômodo, né? Isso significa que isolamento social nós estamos falando, né? Como é que as pessoas que trabalham, vivem na favela, na periferia, né, podem se recolher nas suas residências se elas trabalham como diaristas, né? Se elas trabalham como prestadores de serviços, elas trabalham, inclusive, em muitas atividades consideradas essenciais. Eu não estou falando de cabeleireiro, nem de barbeiro, nem de academia, né? Trabalham no transporte público, no supermercado, nas farmácias. Ou seja, como é que essas pessoas vão viver esse isolamento? Nesse sentido, elas precisam ser protegidas, elas precisam ser cuidadas preventivamente. E aí nós vamos ver como as clínicas de família, os agentes de saúde, eles se tornam necessários. Portanto, é preciso imediatamente voltar a essas políticas de território de saúde, né? E aí o território se torna hoje chave, fundamental, né, para a gente superar esses agravos que a pandemia traz, né, mas pelo menos nos força e força todos nós a estarmos diante, né, dessa desigualdade tão profunda e do que eu chamo dessa distinção corpórea territorial de direitos. Porque alguns têm mais direito a viver e outros não estão tendo direito nem de morrer. Uhum. E reforçando, né, o que você fala, né, assim, que a grande questão, né, como exigir, né, e demandar que essas pessoas que moram em periferias e favelas ou nos conjuntos do Minha Casa Minha Vida permaneçam em casa, né, quando elas, né, precisam sair para trabalhar, né? Então, o que nos faz pensar, então, qual que é o papel efetivo do Estado, né, nisso, né? Acho que é nesse momento que se pede, que se exige, né, que se demanda um Estado que efetivamente possa criar condições para que essas pessoas permaneçam em casa, né? E que não pode ser, né, essa insanidade que é, por exemplo, essa renda emergencial que o atual governo, né, estipula e que é que é desumana, né? Porque exige que essas pessoas enfrentem, né, todo um sistema, né, que está centralizado no sistema financeiro, né, num cenário de já muitas desigualdades e muitas preocupações, né, inclusive a sua própria vida. Né? Então, Nós e o temos Estado, né? 13. Qual a centralidade do Estado nisso? Né? Aí nós vamos ver os fenômenos estruturais, né, que trazem e agravam esse processo, né? Nós temos 13 milhões de desempregados, né? Desses 13 milhões de desempregados, né? Nós temos 40 milhões, né, o que nós chamamos de subemprego e emprego precário, né? Ou seja, nós temos 53 milhões de pessoas expostas né, à desigualdade profunda, né? Ora, como é que você vai responder por isso? Né? E pegando, nós temos hoje um dado que eu apresento também no artigo que eu fiz, nós temos 70 milhões ganhando R$ 420 por mês. 70 milhões na sociedade brasileira ganhando R$ 420 por mês. O governo oferece R$ 200, depois a gente muda para R$ 600. Com muito esforço lá, um trabalho da oposição, etc. Né? Nós precisamos ter uma política de renda mínima urgente. Já devia ter sido feita. Não é isso? Já devia ter sido feita. Mas agora ela se coloca como urgente. Né? E não dá para ser de R$ 600. Isso tem que, pelo menos, ser 3 vezes mais. Né? Para que uma família. Hoje nós estamos aí, né, em todo esse movimento de solidariedade, uma cesta básica custa R$ 200. Para você ter uma cesta básica, R$ 200. Né? Ou seja, nós precisamos pensar, aí não estamos computando só o alimento, né? Ou seja, nós precisamos ter uma segurança de vida. Então, para isso, você tem uma política de renda mínima imediata. Né? Agora, não me venha dizer que o governo federal não tenha recurso para isso. Tem. Foi concedido 1 trilhão para os bancos para que eles se precavessem de títulos secundários. E os títulos secundários não somos nós, a sociedade civil, que temos, são as empresas. Ou seja, é uma proteção
para as próprias empresas, não para as pessoas. Então, é preciso isso ter urgência, né, nessa política que seja estrutural, porque nós não vamos voltar ao normal. Né? Essa pandemia e tudo que está acontecendo, né, ela tende a se agravar mais. Né? Há pequenos negócios, né, na favela, na periferia, que talvez não se recuperem nunca mais e que precisam ter política de crédito. Mas não essa política de crédito de 93% ao ano. Uhum. Né? É preciso ter uma política de crédito. Né? E aí é o papel do Banco Público, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, né? Dos bancos públicos. Né? Ter uma política de crédito, de financiamento das pequenas e médias empresas. Ou seja, hoje, né, a França estima, né, em gastar 25% do PIB 25, para recuperar condições fundamentais para a sociedade francesa. 25 bilhões. Ora, isso é o Estado francês está fazendo, com todas as contradições, com todas as críticas que nós temos no Estado francês. Mas veja, 25 bilhões. Né? Agora, nós vamos precisar disso, de 25 bilhões. Né? E esses 25 bilhões, eles podem, né, fazer parte de uma política econômica de recuperação, de garantia, né, do trabalho, do emprego. Né? E aí nós estamos começando a falar também de outros investimentos, né? Investimento na habitação, na saúde, no saneamento, ou seja, é preciso uma mudança radical, né, da política de cidade, da política urbana, né, e política de sociedade. Né? E o que nós geógrafos temos discutido muito, né, que é a questão da justiça espacial. Né? Ela está, né, hoje cada vez mais se colocando como uma exigência, né, para a gente superar a desigualdade hoje que se confunde com uma profunda hierarquização do direito à vida. Pegando carona num comentário aqui, né, assim, um exercício de tentativa de análise futura, né, assim, você acredita, né, assim, que há riscos, quer dizer, riscos sempre tem, né, mas como é que haveria a possibilidade, né, desta pandemia ser utilizada como uma justificativa para promover uma política higienista, né, nesses territórios? Assim, uma questão que foi colocada aqui no nosso... Eu aqui vou parafrasear uma conversa que eu tive com um companheiro, o Reinaldo Santana, diretor de teatro. Uhum. Né? E nós estamos conversando a respeito de uma pan-eugenia. Não de uma pandemia, mas de uma pan-eugenia. E por quê? Porque ela não atinge atinge os grupos, majoritariamente os grupos negros, né, na cidade, né, a população negra na cidade. Mas ela atinge também e vai atingir, né, as comunidades indígenas, ela vai atingir as comunidades quilombolas, ela vai atingir as comunidades ribeirinhas. Né? Ou seja, nós precisamos deter essa pan-eugenia. É urgente. Né? E isso não é exercício de retórica, nem pregação ideológica. Né? Ela está batendo a nossa porta. Né? E se vocês olharem esse mapa do coronavírus no Brasil, vocês vão ver como é que ele se espalha pelas estradas, pelas rodovias, as cidades mais próximas das rodovias, e lá nós vamos encontrar territórios indígenas, territórios quilombolas, né? Sem mínimo de acesso a equipamento de tratamento de saúde. Lembre-se também que a tirada dos mais médicos, né? Ou seja, o fim do projeto dos mais médicos retirou dessas comunidades a possibilidade de elas terem um acesso à saúde, um acesso, né, a equipamentos de saúde. Né? E aí não estou tirando as possibilidades, né, que cada comunidade tem, né, com os seus chás, com as suas ervas, com os seus modos particulares de proteção. Só que estamos diante de um vírus que é absolutamente imprevisível. Nós estamos diante de um vírus novo, não é isso? E isso nos leva também, como a sífilis e a gripe acabou e dizimou muitas comunidades indígenas. Ou seja, nós estamos diante também
sem nenhum exagero de retórica, né, de uma pan-hegemonia. E nós, se olharmos bem também, né, qual o significado dessa expansão do coronavírus na África? Né? É outra que também cresce de forma assustadora e trágica. Né? Então, nós estamos diante, não é uma coisa do futuro, né? Mas é o que está aí batendo a nossa porta. E se nós não lutarmos, nós não enfrentarmos, nós não fizermos vigências do Estado, nós, da sociedade civil, não estivermos organizados, né? Eu acho que nós vamos ter um grande desastre humano, né, provocado pelo coronavírus. E não venham me dizer, como eu já ouvi, mas como uma certa secretária que já se foi, morre sempre, todo mundo morre. Tá, né? Mas morrer, todos nós morreremos, né? Mas o que nós estamos vendo, e nós precisamos chamar a atenção disso, é de genocídio. Nós precisamos interromper esse genocídio em curso. Ele está em curso, com um perigo imenso, que é da sua naturalização. Esse é outro perigo imenso, da naturalização. As pessoas estão frágeis, as pessoas têm comorbidades, elas não foram atendidas, colapsou o sistema. Ou seja, vamos começar a naturalizar, né, esse processo brutal de hierarquização da vida. É o que está em curso, essa naturalização. Né? Agora, isso é possível numa sociedade que aceita 60 mil homicídios por ano. Né? Eu acho que outra sociedade não aceitaria isso. Porque faz parte, né, visceral da nossa sociedade resolver nossos conflitos com a violência. Né? Faz parte visceral da nossa sociedade. Então, precisamos enfrentar isso com muita força, com muita solidariedade, né? Mas também com uma forte posição política. E é para isso que nós estamos aqui conversando, e é para isso que eu tenho aceitado né? Muitas dessas possibilidades para estar conversando com vocês e alertando, né? Que não passamos só por uma questão de um governo de extrema-direita, né, que não é só insensível, né, e despreparado para enfrentar o coronavírus, e faz parte né, de uma estrutura visceral da sociedade brasileira, né, que é essa de resolver o conflito com a violência, né, e de pouca empatia com aquele que é diferente. Né? Então, a desigualdade era naturalizada pela diferença. Né? Se naturaliza a desigualdade. E a gente não pode naturalizar. Nós temos que enfrentar isso com muita força. Esse é o momento, me parece. E é incrível, né? Porque parece que é proporcional ao aumento do número de casos e de óbitos, né? Assim, quanto mais naturalizar nós estamos, né? Essas pessoas transformam-se em números, né? Assim, números. Suas histórias, suas biografias, né? Suas caras, seus rostos, suas cores, seus gêneros, né? Simplesmente números, né? E números subnotificados, né? Porque... E números subnotificados. Subnotificados. Né? Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, aqui nas favelas, né? E aí você vê como é que é a importância de nós estarmos juntos. E a importância da sociedade civil, não só do Estado, mas a sociedade civil assumir o papel de mediação, de controle, de acompanhamento e propositivo. Né? Quando a gente chama a presença do Estado, é chamar a presença da sociedade civil, né? Como sujeito de direitos e como sujeito político. Né? Por exemplo, aqui, se você pegar, é tudo subnotificado. Né? Na Maré, por exemplo, se dão, na Alemão, Rocinha, né? Os dados da prefeitura, eles estão muito aquém, tanto de contágio como de óbitos. Né? Muito aquém, estão fora. Né? Ou seja,
quase 50% de erro, né? Essas subnotificações. E aí não são histórias de vida, são biografias, são pessoas, como você fala, ainda são subnotificadas. E à medida que você subnotifica, você reduz o investimento também, você reduz a atenção, né? Ou seja, não é possível, né, a gente naturalizar, né, e nem deixar de responsabilizar e exigir do Estado o direito à vida. Tem uma pergunta aqui, Jorge, que você já até comentou um pouco, né? Mas como é que fica o mundo do trabalho pós-pandemia, né? E ampliando a pergunta, né? A gente tem ouvido por aí que nada será como antes, né? Que sairemos dessa pandemia diferentes, alguns até dizendo melhores, né? Assim, num exercício de tentativa de análise futura, né? Assim, como sairemos dessa pandemia, né? Assim, qual a sua avaliação e leitura? É difícil, é muito difícil a gente pensar como sairemos dessa pandemia ou se sairemos. Eu espero que sim. Mas eu espero com uma humanidade mais renovada, mais consciente dos seus limites e das suas possibilidades, né? O mundo do trabalho ele já sofre mudanças radicais, né? Há muito tempo, né? E nós vemos como as pessoas vão, a seu modo, encontrando suas possibilidades, né, de trabalho. Então, não vamos confundir mais. Eu acho que o mundo do trabalho precisa voltar a ser o mundo do trabalho e não o mundo do capital, né? Nós precisamos ter políticas que possam emancipar os trabalhadores, com políticas de igualdade, mas que sejam emancipadoras. A primeira coisa que nós vamos ter que resolver é essa experiência do confinamento, do isolamento, que eu preciso chamar de recolhimento, né, às nossas moradias. Nós precisamos aprender com ela. A gente não precisa trabalhar tanto. A gente não precisa trabalhar tanto. Eu tenho a impressão que eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava, mas porque nós tínhamos uma certa divisão técnica do trabalho que nos dava a impressão que a gente não trabalhava muito. A gente precisa, a primeira coisa, fazer assim, olha, é o mundo do trabalho, mas é um mundo do trabalho que tem uma humanidade, que sou eu. Né? Sou eu, é você, cada um de nós, uma humanidade. Nós precisamos reduzir a nossa jornada de trabalho. Né? Agora, não significa reduzir a jornada de trabalho, é aumentar a nossa jornada de trabalho doméstica. A gente precisa ter mais tempo para a nossa cultura, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Né? É impressionante como eu recebo coisa de amigos. Você está bem? Amigos que nem um outro, né, situação, e outros que nem podem receber isso porque não tem internet em casa. Ou seja, essa desigualdade do isolamento, ela também é muito desigual. Mas alguma coisa temos que aprender com essas ações solidárias nas favelas, nas periferias. Alguma coisa temos que aprender. Ou seja, é possível a gente inverter, fazer uma inflexão dos investimentos públicos para o mundo do trabalho, para esse mundo do trabalho solidário. Reduzir nossa jornada de trabalho. Se a gente reduzir pelo menos um dia a nossa jornada de trabalho, né, quantos empregos nós podemos gerar? Quanto de felicidade, satisfação e de descanso nós teremos? Né? Ou seja, nós precisamos reduzir a nossa jornada de trabalho, nós precisamos mudar os investimentos para o mundo do trabalho, não para o mundo do capital. Ou seja, é impossível que nós vivamos o capital financeiro, né, exaurindo todas as possibilidades da riqueza do trabalho. Nós pagamos 93% ao ano de juros. Quando você vai em outro país tão elogiado né, por muitos que nós conhecemos, é 1%, 2%, 3% ao ano. Ou seja, nós vivemos um país, né, de expropriação, de espoliação brutal. Né? A desigualdade é essa espoliação urbana. Né? Pensarmos em cidades mais generosas, né? Ou nós precisamos fazer um grande movimento de reforma, né, urbana. Nesses 3 meses de pandemia, nós vimos hoje a importância da agricultura familiar,
nós vimos a importância da agricultura praticada pela MST, porque foi ele que está dando essa agricultura familiar, essa agricultura do movimento, né, dos trabalhadores sem terra, é que está ajudando em muito as favelas e periferias, né, em termos de doações de alimentos. Olha como nós criamos uma outra aliança campo-cidade num período tão amargo, tão difícil, tão assustador, tão angustiante. Né? Ou seja, há outras possibilidades de a gente inventar um mundo, há outras possibilidades de a gente também se relacionar com a natureza. Né? Aqui no Rio de Janeiro, em alguns lugares a natureza está voltando. Pássaros, tartarugas voltam ao mar, peixes. Ou seja, alguma coisa precisamos aprender com tudo isso. E uma coisa que nós precisamos aprender com tudo isso é, especificamente, voltar a valorizar esse mundo do trabalho, né? E, de certo modo, colocar barreiras, limites cada vez mais precisos ao mundo do capital. Né? Porque Grande é desafio, esse, né, Jorge? é esse que nos traz, que nos está nos levando a essa situação gravíssima. Né? Sim. Essa política neoliberal, né, de redução do papel social do Estado é responsável, a gente tem que responsabilizar, ela é responsável pelos efeitos trágicos do coronavírus em todos os países. E se vocês olharem com também atenção, às vezes os dados são importantes, todos os países que tiveram, né, que possuem, olha, e é um indicador muito, muito pequeno, muito simples. Todos os países de alto IDH responderam melhor à situação dessa tal pandemia, que para nós vira uma pan-eugenia. Sim. Jorge, nosso tempo está quase acabando, então mas a gente vai mais para algumas perguntas, né? Assim, Vou tentar ser mais breve, porque eu fico não falando precisa muito não. e a gente acaba não conversando, né? Porque eu acho que o Acho que a importante gente é a gente trocar ideias, né? estamos Nesse conversando. momento, né? Uhum. Porque eu estou muito, muito preocupado, sabe? Muito Muito angustiado angustiante, também. né? E eu estou Muito passando um pouco angustiante. essa angústia para vocês. Mas veja só, eu sou muito pessimista na análise, mas eu sou muito otimista na ação. Uhum. Sim. Jorge, tem uma pergunta aqui que em que medida, né, essas redes de solidariedade que estão sendo produzidas, né, nesses territórios, nas periferias, em diferentes cantos do país, eles podem concretamente se instituir como força política nessa luta, né, anticapitalista, dessa nova racionalidade, né? E quais são as outras ações concretas, né, além desse mapeamento, né, da construção dessas redes, né, quais são outras ações concretas que diferentes atores, como por exemplo a própria universidade pública, né, precisam se empenhar para que a gente possa enfrentar aí, né, esse cenário que a gente está vivendo? Sim, eu acredito muito que essas ações é meu desejo, é minha esperança, né? Quer dizer, é meu afeto, né? Que essas solidariedades horizontais, elas ganhem a força política, a força do território, como diria o Milton Santos, Uhum. né? Essa força do território, né? Essa força dos homens e mulheres lentos, né? Que elas consigam, né, se constituir como redes de poder, de contrapoder, né? E que elas sejam capazes de serem propositivas de cidades, né? Propositivas de políticas, propositivas, né? E que coloquem na cena, né, outros sujeitos políticos e outros modos de fazer política. Né? Então, essa é uma possibilidade, essa é uma potência. Né? Uma potência que acho que é possível. Né? Essa potência ela pode se tornar um ato, ela já vem se tornando um ato. Né? Nesse sentido. Assim, essa força do território, é apostar nessa força do território, inclusive porque as pessoas estão se conhecendo mais. Algumas pessoas que tinham divergências, inclusive, organizações, olharam para si e falaram, bom, agora vamos pensar no que é comum. Né? E a gente começa a colocar também outros conceitos, né? O conceito do comum,
né, o conceito do público, o conceito da solidariedade, muito diferente, né, do que é filantropia e caridade. Né? Ou seja, a solidariedade nos aproxima, nos faz nos reconhecer, né? Nos faz aprender um com o outro, como dizia o Eduardo Galeano, né? Nosso mestre. Então, eu acho que está emergindo uma força do território, que é uma força que vem de uma ancestralidade quilombola, que vem das práticas do quilombismo, que vem dessas práticas, né, que anunciaram um outro projeto de sociedade, né, e que foi impedido, e que foi colocado numa uma encruzilhada. Né? Ou seja, essas práticas, né, elas sempre estiveram nas favelas. Agora elas emergem com a sua força diante, né, do limite, né, inventando suas possibilidades em situações dramáticas, mas mostra a sua força, a força do território. Então, eu acredito muito, muito nessa possibilidade e eu acho que nós temos que avançar nessa possibilidade, nessa força do território. Não sei como, mas eu sei por quê. Né? E outra pergunta foi como? A outra pergunta é um pouco pensar assim, quais são as ações concretas que diferentes setores ou atores, né, precisam se empenhar para que a gente Eu possa vejo, por potencializar exemplo, essa força do território. essas organizações, esses coletivos, essa força do território, têm colocado agendas muito importantes. Né? E também com construindo outros compartilhamentos, outras partilhas, né? Com nós da universidade, né? Que temos um nosso papel com a pesquisa, com o conhecimento, né? Estabelecendo um diálogo com esses conhecimentos do território. Né? Ou seja, como é que nós podemos construir um conhecimento novo, né? Inovador. Aí a universidade tem o seu papel importante, é claro, mas desde que ela também ela olhe para essas epistemologias novas do território, né? Ela possa reconhecê-la como epistemologias significativas para pensar, né, o sentido da instituição universitária. Hoje, nós estamos mobilizados aqui na UF uma série de ações dentro da cidade de Niterói, no Rio, né, etc. Tal. Acho que nós estamos tendo um aprendizado também, né, de como que a universidade ela precisa ter o território não como seu objeto, mas como seu sujeito de compartilhamento, né? Reconhecendo ele sujeito de compartilhamento. Acho que as universidades têm um papel, as organizações também, outras de categorias como de arquitetos, urbanistas, da área de saúde, elas também precisam também se reencontrar dentro de uma política mais ampla, né, de direitos, de reconhecimento de sujeitos, ou seja, como que essas aproximações também estão sendo feitas num momento de fragilidade, mas elas são nesses momentos de fragilidade que a gente aprende também a construir outras possibilidades de presente. Né? E isso não é algo que a gente pode dizer assim, mas como vai ser o futuro? O futuro está agora. Estamos decidindo o futuro agora, nesse presente dramático, trágico, mas também com potência de mudanças. E uma potência de mudança, nós estamos aqui, né, distantes uns dos outros fisicamente, mas ouvindo, trocando e tentando pensar as possibilidades de mudança. Jorge, nosso tempo está se esgotando, né? A gente tem um período curto aí para conversa. Né? Eu queria reforçar o meu agradecimento de você ter participado aqui dessa conversa. Né? Eu tenho certeza que abre um leque, né, de coisas para serem pensadas, desdobramentos, enfim, de possibilidades. Né? Queria agradecer a todos e todas que participaram, que estão aí virtualmente presentes. Né? Assim, convidá-los, né, para a próxima live que teremos semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, às 15 horas, sobre pandemia, inovação e o papel do Estado, né, com o Marcelo Mittenhoff, economista do BNDES. E
dizer, Jorge, que o Nugea está sempre aberto para novos diálogos, né? Quem sabe a gente não pensa em uma sobre a juventude, né? Nesse contexto aí de pandemia, Sim, enfim. seria maravilhoso. Trazer os jovens para conversar, porque eles são sujeitos, Exatamente, são né? atores fundamentais em todo esse processo. Fundamentais. Exatamente, né? Que vivem o confinamento num momento da sua vida em que a É, sociabilidade é que estão na central, né? Assim. liderança de todas essas organizações e coletivos de favela e periferia. Eles são as grandes lideranças. Exatamente, né? Bom, acho que é isso então, Jorge. Muito Se quiser. obrigado. Obrigado a todos por esse momento.